Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que também você esteja bem. E para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal, deixa teu like e se você gostou, compartilhe o vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham o mesmo privilégio que você e eu estamos tendo de estudar esse estudo aqui maravilhoso sobre a palavra de Deus, né? E também você ative o sininho aí, ou assim diz o Senhor, a palavra de Deus, né? Então, para você que está chegando agora, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. E nós estamos estudando um tema fantástico, é sobre as pragas do Egito, sobre a saída dos hebreus do Egito, né? E hoje vai ser um tema fantástico também, que é passando a tocha. O que significa passar a tocha? Então, esses e outros temas nós vamos abordar aqui hoje. Espero que você goste. E antes de tudo, gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos fazer uma prece para falarmos com Deus, tá bom? Querido Pai que está no céu, santificado seja teu nome. Obrigado por mais um dia, mais um estudo da tua palavra. E que o Espírito Santo esteja em cada um de nós. Quanto a mim estou falando aqui, quanto aos meus irmãos que estão acompanhando, ouvindo ali do outro lado da telinha, e que possamos, Pai amado, entendermos, aprendermos e também praticarmos e transmitir a outras pessoas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, passando a tocha. O que significa tocha? Tocha, para quem não sabe, é aquelas tochas que tem nas Olimpíadas, que vai um passando para o outro. Não é a tocha em si, mas é uma tocha melhor do que essa tocha que nós falamos. É a palavra do Senhor, né? Então nós vamos abordar um pouco sobre esse assunto, né? Quando os hebreus estavam no Egito, mais de 400 anos de escravos, Deus tinha uma promessa para eles ali. Qual era a promessa ali no Egito? A promessa que Deus tinha ali era resgatá-lo, ou seja, tirar eles do Egito. Essa é a promessa. Eles estavam ali 400 anos, mas não ia permanecer para sempre ali, porque Deus tinha uma promessa de mandar um libertador para eles. E ele estava crendo nesse libertador. Só que a maioria ali, por estar muito tempo ali, já não criam mais nesse libertador. Uns tinham fé, outros não, outros estavam balançados, porque não é para menos. Eles estavam sofrendo, eles eram escravos, eles não tinham opinião, eles não tinham atitude, eles não tinham como fazer nada, é escravo. Então eles tinham que fazer aquilo que mandava ele fazer. Então as histórias iam se perdendo, ali muita coisa se perdeu. Então, ou seja, e Deus, quando ele fala, ele cumpre. Só que é no tempo dele, na hora dele, no momento dele, né? Então Deus tem um momento certo para agir. E Deus, eu costumo dizer assim, Deus não tarda e Deus também não se adianta. Ele é exato. Tem um ditado que diz assim, que Deus escreve certo em linha torta. Está errado. Deus escreve certo em linha certa, porque Deus não faz nada torto. Ele é totalmente perfeito, certo, correto? E Deus ali tinha uma promessa para os hebreus, depois de 400 anos, ali Deus cumpriu essa promessa com a vinda do libertador, e esse libertador foi o Moisés, o escolhido, né? Então, ali teve as pragas, ali teve também, ali nós falamos sobre o sangue do cordeiro nos brandais das portas, né, nos batentes. Nós também falamos sobre, como se diz, a saída dos hebreus, né? Ali foi tenso porque teve a última praga com a morte dos primogênitos, né? Dos egípcios e também dos animais. Então foi uma grande tragédia. E quando eles saíram dali, da saída do Egito até a terra prometida, passou muitos anos também. Passaram muitos anos, mais de 40 anos. Então, como se diz, tudo foi se perdendo ao longo do tempo. Algumas coisas e outras foram se lembrando, né? E hoje nós estamos em 2025. Vamos dizer assim, já se passou mais de 2000 anos também da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, né? Já se passou mais de 2000 anos. E agora nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Só no Novo Testamento, 300 vezes
confirmando que Cristo vai vir, e nós cremos que ele está mais próximo do que nunca, né? Então hoje o tema é passando a tocha. O que Deus quer dizer passando a tocha, né? Abre sua Bíblia no Salmo 145, versículo 4. Vai nos dizer assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Então, ou seja, aqui o salmista está dizendo sobre duas gerações. Uma diz que ele vai louvar e a outra vai anunciar, né? O que o salmista está querendo dizer aqui? Nada mais, nada menos, o salmista está querendo dizer assim, que o que aconteceu no Egito vai ser lembrado por duas versões. Vai ser lembrado por louvar o Senhor e vai ser lembrado também por anunciar ao Senhor, ou seja, contando as histórias, né? Então o salmista está nos dizendo hoje que nós devemos contar as histórias para nossos filhos. E nós lermos a Bíblia, voltarmos no tempo, estudarmos e refletirmos, passar para nossos filhos, né? Porque muitas das vezes nós não passamos para o nosso filho, porque não tenhamos tempo. Quando tem tempo, nós não falamos o que tem que ser falado, né? E muitas das vezes também queremos descansar, chegamos em casa do longo dia de trabalho e ali perdemos a essência de reunir com a família em volta da mesa, de ter uma boa refeição, de reunir a família numa sala, de ter um bom diálogo, conversar. Quando não está na televisão, está no celular. Então hoje as coisas mudaram e mudaram drasticamente, né? Então, ou seja, hoje estamos vivendo uma tragédia histórica, né? Biblicamente falando e historicamente falando, né? E espiritualmente falando também. Estamos vivendo base família praticamente nível zero, né? É por isso que hoje tem muita separação, rebeldia de filho para com pai, pai para com filho, né? Tragédias. Por quê? Porque perdemos um pouco essa essência do que o salmista quis dizer aqui, que nós deveríamos levar para frente, né? Então, passou séculos e séculos da saída dos hebreus até 2025, né? E Deus quer que sim, que eu e você contamos as histórias, o que Deus fez lá no Egito para nossos filhos, como se nós tivéssemos saído de lá, ou os nossos pais tivessem saído de lá. Ou seja, eu não tive lá no Egito, mas eu poderia contar para o meu filho que o vô dele, o meu pai, o vô dele esteve lá no Egito. Então é isso que Deus quer que nós contemos, porque nós não somos da linhagem de Israel, de sangue, mas nós somos os israelitas espirituais, né? Hoje nós somos, né? Então nós somos filhos adotivos, né? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também, lá em Êxodo, né? Capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim: se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, o que é isto? Aí vos dirás, o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito e da casa de servidão. Aí o versículo 16, no capítulo 13, versículo 16 agora. E será por sinal sobre tua mão, por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte, né? Amém? Louvado seja Deus. Então, o que essa história de hoje vem falando? Passando a tocha, é isso. Passando a tocha, é isso. Essa brasa que nunca deveria sair das mãos, essa brasa que nunca deveria sair das mãos do pai, do filho e dos nossos netos. Então, ou seja, o meu pai passou para mim. Eu estou aqui estudando, aprendendo e fazendo de tudo para estar praticando. Agora, a minha função agora é passar para o meu filho. Inclusive hoje, nesse dia de hoje, ele está se completando 10 meses de idade. Eu estou numa felicidade tremenda. 10 meses de idade, né? Então, como eu posso dizer,
vai ser um prazer tremendo e uma grande responsabilidade eu passar essa tocha para o meu filho, né? Então é isso que Deus quer que a gente faça, passamos a tocha. Então nós devemos sim ser um povo feliz, porque hoje nós temos nosso libertador, que Cristo, porque quando ele morreu na cruz estávamos todos grudados na escravidão, na podridão desse mundo. Nós éramos escravos desse mundo, escravos do pecado, na podridão. Quando Jesus, o nosso libertador, nosso irmão mais velho, morreu na cruz, então ali ele nos libertou das garras desse mundo. Então nós temos um grande privilégio nós temos um grande dever de andar feliz, de estarmos felizes só por esse prodígio, porque Moisés tirou os hebreus do Egito. Só que Jesus fez um maior prodígio do que Moisés. Ele salvou toda a geração. Amém? Glória a Deus. Salvou cada um de nós, né? E também nós devemos, mais um motivo de estarmos felizes, porque nós recebemos a graça, a maior bênção que um ser humano possa receber é o poder do Espírito Santo, né? É o Espírito de Deus, né? E também nós também temos o nosso Pai, né? Que está no céu, que ele tem a mão forte, a mão poderosa, né? Que qualquer coisa que nós precisar, ele vai estar à nossa disposição para nos socorrer, para nos libertar de qualquer aflição, angústia, luto, dor, enfim. Ele não vai tirar isso da gente, mas ele vai nos amenizar, né? E até mesmo nossos adversários, né? Que anda ao redor, né? E ele está a todo momento nos protegendo, né? Então isso só isso já basta para o cristão andar feliz, né? E aqui nós aprendemos o quê? Que quando nós tivermos que pedir alguma coisa para Deus, peça com fé, com ânimo, com vigor, com sabedoria, e depois que você pediu, você já desde mão, você já agradeça, porque é como se Deus tivesse já feito para você, como Deus já tivesse realizado aquele pedido, porque aí você agrada o coração de Deus. Eu costumo dizer assim, que Deus tem duas moradas, uma morada no céu e a outra no coração de gente agradecida. Então vamos ser mais agradecidos, porque Deus, ele é o Deus lá do Egito, ele é o Deus de hoje e ele é o nosso Deus eternamente, amém? E que nós lembremos, não passe em branco, né? Esse feito que Deus fez lá no Egito, né? Derrotou todos os deuses, deixou Faraó no chão, derrotou mais de 1.500 deuses do Egito, né? Com a sua mão forte, poderosa, e tirou os egípcios dali. E que nós nunca esqueça também que através do sangue de Cristo ele libertou a você, a mim e cada um de nós que queiram ser libertos. Ele está à disposição, amém? Que Deus é esse, né? Então esse é o estudo, é só uma pincelada, é só para a gente entender o que é passando a tocha, que você, pai, você, mãe, eu, pai, que nós, pais, tenhamos a obrigação de passar essa tocha, que é a palavra de Deus, para os nossos filhos, e os filhos vão passar para os netos, e assim sucessivamente. Que nós não esquecemos do nosso dever e obrigação, porque naquele grande dia, quando nós estiver face a face com Cristo, e Deus vai pedir, Deus vai cobrar de cada um de nós, que é pai e mãe, falar assim, cadê a herança que eu te dei? Sabe qual é a maior herança que um pai, uma pessoa aqui na terra possa ter? Ou uma mãe? É seus filhos, e Deus vai cobrar. Então por isso, você mãe, você pai, e cabe a mim também, que nós tiremos um pouquinho do nosso tempo, para que possamos ali dar atenção para os nossos filhos. Não só dar atenção, mas que nós possamos também estudar a palavra para com eles. E que eles possam pegar amor pela palavra de Deus, memorizar, cravar no coração o estatuto, ou seja, os 10 mandamentos, as leis de Deus, e praticar e também transmitir a outras gerações, ok?
que naquele grande dia Deus vai cobrar de cada um de nós. E quando Deus disser: ei Marcos, cadê o filho que eu te dei? E eu vou dizer assim: eis aqui, Senhor. Eis aqui. Que eu e você possa dizer: eis aqui. Porque nós temos a obrigação, sim, e o dever de ir lá fora buscar o sustento para os nossos filhos. Sim, dar uma vida boa para os nossos filhos. Sim, isso não é pecado. Agora, quando você quer dar de tudo para os seus filhos, que você sacrifica tudo para os seus filhos, só que você não consegue dar um tempo de qualidade para os seus filhos, você não consegue ter um tempo para os seus filhos, então você não está dando nada de bom para o seu filho. Porque o maior bem que eu e você possa dar para os nossos filhos é o tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Que eu e você lembramos disso, que tempo é vida, e Deus vai cobrar essa vida. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim, de cada um de nós, a vida que Ele deu nas nossas mãos. O que nós fizemos com ela? Não é da nossa vida, porque a salvação é de cada um. Só que nós pais temos a salvação dobrada em nossas mãos, que é a nossa e a dos nossos filhos, até ele crescer. Depois dele crescer, aí é ele com Deus. Mas até então, o salmista diz: ensina o caminho ao filho que tem que andar, porque lá na frente, mesmo que ele desvia, ele ainda vai lembrar do caminho. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que você goste. E é um pequeno puxão de orelha também para cada um de nós, que Deus está falando aqui da palavra, né? E que nós possamos sim contar não só a história do Egito, mas todas as histórias da Bíblia para nossos filhos, como se eu e você estivéssemos lá, ou melhor, os nossos pais estivessem lá, e nós falássemos assim: o meu pai esteve lá, o seu avô esteve lá, né? E eles vão entender, e eles vão passar de geração em geração, e nunca deixar morrer, porque o Satanás, ele não quer que nós passamos de geração para geração. Ele quer que morra a nossa essência, a história bíblica. Mas maior do que ele é Jesus Cristo, que está aqui com o Espírito Santo para nos ajudar, que nós possamos passar de geração em geração. Amém? Que eu e você não ficamos só de promessa, mas que de hoje em diante, se nós não estiver contando os prodígios que Deus fez no passado, que Deus está fazendo no presente e que Deus vai fazer no futuro, se nós não estiver contando isso para nossos filhos, que hoje em diante nós possamos voltar a contar para nossos filhos, tá bom? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima.